com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu estou ótima. Esse vídeo que eu vou fazer... Bom, deixa eu falar meu nome. Meu nome é Tânia. Esse vídeo que eu vou fazer é continuidade de um vídeo anterior em que eu dei o título de Câncer, uma chamada espiritual. Por quê? Eu vou falar o meu caso, tá? Eu sou de São Paulo, capital, mas estou morando no interior. Quando eu morava em São Paulo ainda, eu passei por muitas coisas que me trouxeram muito sofrimento. E chega uma hora que você cansa, né? E você se pergunta, eu estou aqui para sofrer? Eu estou no mundo só para sofrer? Eu sempre fui muito alegre, quem me conheceu lá atrás, sabe? Sempre fui muito alegre e sou muito alegre. E esses sofrimentos, na hora que eu comecei a me perguntar, o universo, né? Deus achou, agora é um momento. Uma pessoa me deu um número de uma rádio, uma hora eu falo quem foi a pessoa, como foi, entendeu? Mas agora eu vou resumir, até mesmo para que o vídeo não fique tão longo. Me deu um número de uma rádio. Essa rádio se chamava Rádio Mundial, aonde essa rádio falava de consciência, espiritualidade. E eu passei a ouvi-la todos os dias. E de repente me deu um despertar, né? Um clique, em que eu sentia muita alegria e eu me sentia diferente. A minha vontade era de abraçar todo mundo, na rua, só que não, né? E isso me trouxe muita alegria e eu passei a ouvir essa rádio todos os dias. Era o meu alimento, porque ali eu aprendia sobre espiritualidade, sobre consciência, a expansão da consciência. E eu participei de alguns cursos, né? E Reiki, que eu adorava, mas não cheguei a fazer, mas eu participei de algumas palestras de Reiki. E tudo isso me fazia muito bem. Mas o destino, sei lá, né? A gente se mudou de São Paulo e viemos morar em uma outra cidade no interior. E nessa cidade eu morei 7 anos. Um pouco antes, né, desses 7 anos, com 5 anos e meio, 6 anos por aí, eu havia feito uma mamografia. Não tinha nada. Eu fiquei 7 anos nessa cidade e por circunstâncias a gente teve que mudar de cidade. Um pouco antes de sair dessa cidade, eu vinha visitar a casa, né? Até mesmo para conhecer pessoalmente, porque a minha filha conheceu a casa pela internet e às vezes que eu estava entrando na cidade, eu sentia muita agonia, muita agonia. Daí eu falava, que isso, né, que eu estou sentindo? E eu cheguei a comentar no carro com a mãe de um ex-namorado da minha filha, que ela estava dirigindo, estava a minha filha junto e eu falei, nossa, eu estou me sentindo muito agoniada, muito triste, uma coisa muito estranha está acontecendo. Aí ela falou assim, ó, eu tenho um calmante, mas ele é natural,
Aí você toma quando chegar, tudo bem. E todas as vezes que eu vinha, eu me sentia mal. Aí teve um dia em que eu vim sozinha, né? Antes de se mudar da cidade que estava, eu vim uma vez sozinha para. Eu falei, eu vou lá limpar a casa. Chegando na casa, a casa estava limpa, estava em ordem. Eu falei assim, eu vou dar uma limpadinha assim por cima, tal, porque ela tá limpa. Eu cheguei, eram umas 9 da manhã. Quando foi umas 10, 10h30, eu comecei a me sentir com muito sono, mas era um sono que eu não conseguia ficar de pé. Então a casa não tinha móveis, não tinha nada, nem aonde eu me sentar. Eu fui para fora, onde tem lá a parte do piso, que também é fechado, e me deitei no piso. Isso era umas 10h30, eu vim acordar às 5 horas da tarde. E no meio, assim, na hora de voltar, no caminho, eu vim pensando comigo, mas por que eu me sinto assim quando eu entro na cidade? Por que eu dormi desse jeito, eu me senti, né, desse jeito? Bom, resumindo, assim, eu vou falar, mesmo que eu já estava desperta, eu fui deixando a espiritualidade meio que de lado, porque eu não tinha a rádio, né? Eu tinha alguns livros, mas eu sentia falta, porque eu queria saber mais. E chegando na outra cidade, chegou o dia de mudar para essa cidade que eu estou e na casa em que eu me sentia mal. E com mais ou menos uns 4 meses que eu morava aqui, começou a acontecer coisas na minha vida que eu me sentia muito mal, muito mal. Tipo, você saía de casa por eu ser muito alegre e assim dada, né, com as pessoas. Eu saía, bom dia, sorrindo, ia no mercado, bom dia, mas as pessoas me estranhavam. Ninguém dava bom dia, sabe? E isso acontecia em várias partes da cidade. E isso começou a me fazer mal. E sem contar as coisas que começaram a acontecer fora isso, de meus filhos apanharem, eles eram pequenininhos, pouco saía de casa e quando saía era brigas assim, de baterem, eles eram pequenos, saía, voltava para casa machucado e tudo isso me fazia mal. E sem contar que passei por um momento em que até chamada de ladra, eu e meus filhos, por um fato de que uma criança esteve em minha casa e brincou um pouco, depois saiu e quando foi à noite a mãe desse menino veio na minha casa falando que ele havia deixado o celular aqui em casa e que ele falou que tinha deixado aqui. Eu revirei a casa e o celular não estava. E quando foi no dia seguinte, essa mãe veio e me ameaçou, né, dizendo que eu estava acoitando meu filho, que esse celular, se não aparecesse, que o marido dela era bandido, ela quis dizer, e que as coisas não iriam ficar daquele jeito. E eu
quando foi pela manhã, depois que ela me falou tudo aquilo, eu saí lá fora, olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor sabe que eu não estou com esse celular e que meus filhos também não estão. Me mostra, porque o Senhor sabe que é verdade, eu também sei. Me mostra. E olha como as coisas, né, funcionam. Eu, saindo da minha casa, deparei com um garoto, e esse garoto, eu explicando o que tinha acontecido, eu falei: eu preciso achar esse celular, porque eu sei que não está comigo, e essa pessoa está achando que está, ameaçou, dizendo que o marido era traficante, isso e aquilo outro. E esse menino falou: eu sei com quem está. Graças a Deus, tudo isso deu certo, realmente descobrimos a verdade, isso foi selecionado. Mas ia acontecendo uma coisa atrás da outra. E aí, até que chegou um tempo, eu comecei a fazer ovos de Páscoa, porque eu sempre fui dona de casa, né? E passei a fazer ovos de Páscoa para vender. Isso também iria me distrair, eu ia conhecer mais pessoas, e passei a fazer e ficar até de madrugada fazendo ovos de Páscoas. E as coisas ainda ruins acontecendo comigo ou com meus filhos, sendo injustiçados, né? E tudo isso começou a me fazer mal, até que eu tive o câncer. Pera, por quê? Eu culpava, eu queria que as pessoas fossem diferentes comigo, com meus filhos, porque senão eu me sentia mal. As pessoas não cumprimentavam, isso me fazia mal. As pessoas eram sisudas, era cachorrinho meu que saía na rua e as pessoas vinham fazer escândalos na minha porta e várias outras coisas. Aí essa agonia toda, eu nunca me senti tão mal, tive uma coisa assim, uma agonia tão grande como quando eu entrei nessa cidade. Então eu queria que aonde eu estava que fosse diferente, que as pessoas fossem diferentes para que eu me sentisse bem. E só que não. Quem tinha que mudar seria eu. Eu já tinha tido o primeiro despertar, só que eu fui deixando de me olhar, de me amar, e estava depositando o meu poder na mão dos outros, sabe? Me deixando levar, sabe? Pelas circunstâncias. E aí eu sei que o câncer foi nessa agonia toda que eu tive. Porque há 1 ano e meio atrás, antes de ter mudado nessa cidade, eu havia feito a mamografia, eu não tinha nada. E depois, no meu tratamento, isso e aquilo, conversando com outras pessoas, porque você conhece milhares, você está dentro de um local onde as pessoas estão passando pela mesma coisa, e você conversa, e todas elas tiveram algo que aconteceu dentro de mais ou menos 1 ano e pouco, que deixaram elas muito tristes, como acidentes de carro que a filha de uma morreu, e outras coisas mais. E eu vi que era em algum momento que isso se dava. Então, o que eu aprendi, só que eu tive o segundo despertar dentro dessa cidade. Eu falo que Deus, o universo, não me pôs aqui
à toa. É aqui que eu tive que aprender. Hoje eu me dou com todo mundo, porque eu me dou comigo. Estou aprendendo também a me conhecer. Eu tenho que me conhecer e muito ainda, falta muito, né? E quando eu digo que o câncer é uma chamada espiritual, é porque nós colocamos a nossa felicidade na mão dos outros, achando que é o outro que tem que me fazer feliz. Se o outro não me cumprimentava, por que que eu tenho que me sentir mal se eu estou bem comigo? Hoje eu estou ótima, né? Lógico que nós temos momentos que isso é natural do ser humano, tem dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda, mas depende do que você vai fazer com esse mau humor que você às vezes acorda, como que você vai lidar durante o dia. E o meu segundo despertar foi nessa cidade, eu vou deixar também para um próximo vídeo. Então, não coloque a sua felicidade achando que é o outro que vai te dar, porque tudo está dentro de nós. O primeiro mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Se amar, nós devemos nos amar. Só que nos amar não é só nós nos cuidarmos ou nos arrumar, pintar cabelinho. Não, é uma coisa mais profunda, que é só buscando o conhecimento